Falemos sobre Elon Musk. O que dizem as auditorias que Elon Musk está realizando sobre os gastos do governo dos Estados Unidos? Pois ele vem desmantelando diferentes programas federais, como a USAID. Você conhece essa agência? Ah, não conhece? Não era muito conhecida, mas hoje você vai conhecer. Elon Musk também revelou gastos milionários que eram feitos em administrações anteriores e que acabaram desviando o dinheiro para outros fins. Mas esse trabalho que Elon Musk está realizando não está sendo nada fácil. Esse novo departamento que Musk lidera está sob muitas críticas. Muitos questionam a legalidade das medidas que Elon Musk está tomando, sobretudo no que diz respeito ao acesso de dados sensíveis, já que ele está auditando os gastos de todas as agências e organizações do governo dos Estados Unidos. Então fique conosco porque hoje vamos aprofundar no América Revelada só um pouquinho sobre o que está realmente sendo descoberto pelo DOJ, a nova agência do governo Trump. Bem-vindos ao América Revelada, com você, Elina Villafane. Já se passaram 3 semanas. Já passaram 3 semanas desde que começou a funcionar o novo Departamento de Eficiência Governamental, também conhecido pela sigla DOJ. E já nessas 3 semanas, houve muitas revelações sobre os gastos do governo dos Estados Unidos, que para muitos são chocantes, para outros talvez nem tanto. Mas há protestos liderados por diferentes representantes democratas contra o trabalho e a legitimidade do novo departamento DOJ. Vejamos então que trabalho Elon Musk está realizando que está causando tanto alvoroço dentro do governo dos Estados Unidos. Mas desta vez eu gostaria de focar no mais recente. Por exemplo, o que revelaram as auditorias feitas na FEMA, a Agência Federal de Gestão de Emergências. Pois bem, Elon Musk denunciou que a FEMA teria gasto 59 milhões de dólares para hospedar imigrantes ilegais em hotéis de luxo em Nova York. Agora, como o próprio nome indica, a Agência Federal de Gestão de Emergências, em teoria, tem como função prestar assistência em emergências e desastres naturais. No entanto, segundo o DOJ, esse orçamento que sai do bolso dos contribuintes americanos foi utilizado para abrigar pessoas que entraram ilegalmente no país. Isso foi o que Elon Musk escreveu no X na última segunda-feira. A equipe da DOJ acabou de descobrir que a FEMA enviou 59 milhões de dólares na semana passada para hotéis de luxo em Nova York para hospedar imigrantes ilegais. Enviar esse dinheiro viola a lei e é uma grave insubordinação à ordem executiva do presidente. Esse dinheiro deveria ser destinado à ajuda em catástrofes nos Estados Unidos. E, no lugar disso, está sendo gasto em hotéis de luxo para ilegais. Hoje será apresentada uma ação de devolução para recuperar esses fundos. Como o governo justifica esse gasto? Ou seja, o que diz a FEMA? Cameron Hamilton, administrador interino da agência federal, respondeu à postagem de Elon Musk escrevendo: "Quero agradecer à equipe da DOJ por me informar sobre isso. A partir de ontem, todos esses pagamentos da FEMA foram suspensos. O pessoal terá que prestar contas." Agora, você acha que os recursos públicos estão sendo priorizados de forma adequada? Sobre isso, Hamilton também disse em uma postagem no X: "O Congresso dos Estados Unidos nunca deveria ter aprovado projetos de lei em 2023 e 2024 pedindo que a FEMA fizesse esse trabalho. Isso para agora." Ele falou de projetos de lei em 2023 e 2024, ou seja, na administração Biden. Agora, em relação ao trabalho que essa agência deveria estar realizando, ou seja, prestar assistência em momentos críticos, emergências, catástrofes, desastres, etc., a FEMA também está recebendo várias críticas, por exemplo, por seu desempenho após o desastre que atingiu a Carolina do Norte depois do furacão Helene. Além disso, depois de assumir a presidência, Donald Trump visitou a Carolina do Norte e, sem mais, assinou uma ordem executiva em 24 de janeiro pedindo a criação de um conselho para avaliar o trabalho da FEMA. Vejamos parte do que diz essa ordem do presidente Donald Trump.
Disse, as respostas federais ao furacão Helen e outros desastres recentes demonstraram a necessidade de melhorar drasticamente a eficácia, as prioridades e a competência da FEMA. Mas, adiante no texto, afirma, existe uma grande preocupação com a parcialidade política da FEMA. De fato, pelo menos uma ex-socorrista da FEMA declarou que os responsáveis pela agência ordenaram que ela evitasse as residências de pessoas que apoiavam a campanha de Donald Trump à presidência. A FEMA perdeu o foco de sua missão, desviando pessoal e recursos limitados para apoiar missões além de seu alcance e autoridade, gastando mais de $1 bilhão para receber estrangeiros ilegais. Além disso, o presidente Donald Trump escreveu em sua ordem que nesse conselho de revisão do trabalho da FEMA devem participar a atual secretária de Segurança Nacional e o secretário de Defesa, ou seja, Kristi Noem e Pete Hegseth. E o que Kristi Noem disse como secretária de Segurança Nacional foi que ela apoia a auditoria que está sendo realizada pelo DOJ. Além disso, em uma entrevista recente no programa State of the Union da CNN, ela declarou: eu diria que sim, que é preciso acabar com a FEMA como ela existe hoje. Ainda precisamos dos recursos dos fundos e do financiamento para ajudar as pessoas que sofrem algum tipo de desastre. Agora vamos para outro escândalo recente envolvendo também outra agência do governo dos Estados Unidos, a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Você conhece essa agência? Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa agência, pois a USAID tem sido pouco conhecida. No entanto, recentemente, após as auditorias de Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental, que foi criado justamente para revisar os gastos do governo e assim fazer ajustes, começou uma batalha política. Por um lado, o presidente Donald Trump demonstrou a intenção de fechar essa agência, enquanto os democratas questionam quais são os limites do poder de um presidente. Agora, para entendermos do que se trata essa polêmica, primeiro vamos falar um pouco sobre o trabalho da USAID, ou seja, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A USAID foi criada por ordem executiva do presidente John F. Kennedy em 1961 para impulsionar a política externa dos Estados Unidos, oferecendo às nações em desenvolvimento assistência técnica, ajuda na educação e saúde e socorro em caso de catástrofes. A ideia era que transformar países pobres em nações estáveis beneficiaria também os cidadãos americanos. Essa ordem do presidente Kennedy se baseava na crença de que uma nação estável e próspera seria um bom aliado para os Estados Unidos. Durante o governo Biden, em 2023, a USAID investiu $10,5 bilhões em ajuda humanitária e $10,5 bilhões em programas de saúde em países ao redor do mundo, segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso. Também em outras administrações, um programa da USAID investiu mais de $110 bilhões para controlar a propagação da AIDS em mais de 50 países. No entanto, o presidente Donald Trump afirmou em diferentes comentários recentes que escutou bem? Isso mesmo, parte desse dinheiro foi bem gasto. Estamos falando, claro, em referência aos gastos da USAID. Agora, o que ele quer dizer com parte do dinheiro? Mas o que aconteceu com todo o dinheiro? Pois bem, em 3 de fevereiro, a Casa Branca publicou uma lista de projetos financiados pela USAID que considera exemplos de desperdício e abuso. Vamos ver juntos do que se trata essa lista e você também pode dizer se realmente acha que é um abuso aos gastos, ao dinheiro dos contribuintes americanos. Diz o seguinte: $1,5 milhão para avançar na equidade e inclusão da diversidade nos locais de trabalho da Sérvia e nas comunidades empresariais. $70 mil para a produção de um musical Day na Irlanda. $2,5 milhões para veículos elétricos no Vietnã. $47 mil para uma ópera transgênero na Colômbia.
32 mil para dólares, claro, para um quadrinho transgênero no Peru. 2 milhões de dólares para mudanças de gênero e ativismo LGBT na Guatemala. 6 milhões de dólares para financiar o turismo no Egito. Centenas de milhares de dólares para uma organização sem fins lucrativos ligada a organizações terroristas, mesmo depois de um inspetor geral iniciar uma investigação. Interessante, não acha? Vejamos o que encontramos ao acessar o link desse comunicado. Isso nos leva a um artigo de quase um ano atrás do Washington Examiner, cujo título diz: o órgão de fiscalização da USAID começou a investigar os fundos dos contribuintes para uma ONG ligada ao terrorismo. Depois, Biden enviou mais dinheiro para ela. Muito bem. Voltemos à lista da Casa Branca sobre os desperdícios, que diz: milhões para EcoHealth Alliance, que participou da pesquisa do laboratório de Wuhan. Você provavelmente se lembre desse laboratório tão mencionado nos tempos da pandemia em 2020. Depois diz: centenas de milhares de alimentos foram destinados a combatentes afiliados à Al-Qaeda na Síria. Uau! Vamos saber o que diz esse link, o que esse link nos mostra. Aqui diz: Mahmoud Al-Hafian, que dirigia a divisão síria da organização, desviou até 10 milhões de dólares em refeições financiadas pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Vamos parar por aqui, pois Al-Qaeda é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos já desde 1999. Naquela época, Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda, emitiu decretos religiosos declarando guerra contra os Estados Unidos, citando como principais razões o apoio americano a Israel e a presença militar dos Estados Unidos em países muçulmanos. No entanto, vemos no artigo do Washington Times que a USAID pagou pelos alimentos desses terroristas. Voltemos à lista da Casa Branca. Diz: financiamento para impressão de dispositivos anticoncepcionais personalizados em países em desenvolvimento. Ok. E por último exemplo. Embora no final da apresentação da Casa Branca esteja escrito que esta lista de gastos desnecessários continua, mas também menciona centenas de milhões de dólares para financiar canais de irrigação, equipamentos agrícolas e até fertilizantes usados para apoiar o cultivo de ópio e a produção sem precedentes de heroína no Afeganistão, beneficiando os talibãs. Mas tem uma pesquisa que gostaria de compartilhar com você, além desta lista continuar. Os gastos da USAID e sua relação com terroristas. Tem uma pesquisa que foi analisada pelo Fórum do Oriente Médio, um grupo de especialistas que, segundo seu site, promove os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Vejamos que diz parte dessa investigação publicada no dia 1º de fevereiro deste ano. Diz: a USAID entregou milhões de dólares federais a organizações diretamente controladas pelo Hamas em Gaza. E até mesmo funcionários do governo visitaram os escritórios dos representantes do terror em Gaza e lançaram programas conjuntos. Depois diz: os beneficiários da USAID pediram que suas terras fossem limpas de impurezas dos judeus, entre outras dezenas de exemplos assustadores, está escrito aqui. O pessoal da USAID frequenta os escritórios de organizações de caridade que aparentemente operaram em nome de altos dirigentes do Hamas, enquanto funcionários de várias instituições de caridade multimilionárias beneficiadas pelo USAID elogiam e incentivam abertamente a violência contra judeus. Dinheiro do Departamento de Estado foi entregue a grupos radicais nacionais, como a Fundação Tide, que membros do Congresso acusaram de financiar a violência pró-Hamas e anti-judaica em campos universitários de todos os Estados Unidos. E a lista de financiamentos da USAID, que deixa muito a desejar, continua.
Foi assim que, em 3 de fevereiro, o presidente Donald Trump fechou os escritórios da agência, colocou a maioria dos funcionários em licença administrativa e deixou essa agência sobre a responsabilidade do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele disse o seguinte: a USAID não funciona, ela precisa estar alinhada com a política dos Estados Unidos. Deve estar alinhada com os interesses nacionais dos Estados Unidos. Não é uma organização de caridade global. Estamos falando de dólares dos contribuintes. As pessoas fazem perguntas simples. O que estão fazendo com o dinheiro? Estamos gastando dinheiro dos contribuintes. Estamos gastando dinheiro dos contribuintes. Devemos garantir aos contribuintes que isso promove nosso interesse nacional. Por outro lado, vários representantes demócratas têm participado de protestos contra as demissões, afirmando também que Donald Trump não tem autoridade constitucional para fechar a USAID sem aprovação do Congresso, e também criticando o acesso de Elon Musk a informações sensíveis do governo por meio dessas inspeções autorizadas por Donald Trump em agências e programas do governo federal. Por exemplo, isso foi o que diz o senador democrata Chris Van Hollen em uma manifestação. Isso é um abuso corrupto de autoridade. Por fim, quem você acha que realmente tem se beneficiado do dinheiro dos americanos? Deixe seu comentário abaixo que logo estarei respondendo. Se você acha este tema tão importante quanto eu, curta pelo botão abaixo. Também compartilhe este episódio com todos seus contatos. E claro, inscreva-se no nosso canal América Revelada para continuar recebendo informações baseadas em nossa investigação. E se quiser que aprofundemos em algumas das agências que estão sendo investigadas, escreva abaixo, porque realmente as auditorias estão falando por si mesmas. Com você, Elina Villafane, trazendo as notícias à tona no América Revelada. Nos vemos em breve.